Olá, meu nome é Gláucia e como colaboradora da Artitec, organizei essa aula para falar sobre as funcionalidades do carro de inverno da Brother. Para tanto, utilizei o manual da 840 como referência. Começarei com o desenho de um carro T completo, mas vou remover todos os seus botões e à medida que eu vou apresentando os seus recursos, vou montando o carro novamente. Vamos começar pelo disco de tensão. No disco de tensão, escolhemos com qual regulagem queremos trabalhar. Isso significa que definiremos uma tensão a ser exercida no fio, que consequentemente determina quão denso será o ponto. O disco é graduado de 0 a 10 e ainda tem duas gradações intermediárias. À medida que giramos o disco no sentido horário, afrouxamos o ponto, ou seja, aumentando a regulagem, soltamos o fio e, portanto, o ponto fica maior. A recíproca também é verdadeira. Quando giramos no sentido contrário, esticamos o fio e o ponto fica menor. Portanto, a regulagem 0 é a mais apertada e a 10 a mais frouxa. A regulagem que deve ser utilizada depende da espessura do fio. Quanto mais fino, mais apertada a regulagem. Quanto mais espesso, mais frouxa. E você pode estar se perguntando, será que existe uma regulagem ideal? Eu diria que a regulagem ideal é aquela em que o ponto está como você gostaria que ficasse, desde que não force a máquina, que fique muito justo, ou fique muito frouxo. O tecido deve ficar firme, mas macio ao toque. Não deve ficar duro, nem molengo demais, nem tampouco vazado, a menos que faça parte do estilo do trabalho. Então, devemos testar a regulagem fazendo amostras de tensão para verificar em qual delas o ponto ficará de acordo com o desejado. Aqui, por exemplo, dá para ver nitidamente que os pontos têm tamanhos diferentes. Os da parte superior foram tecidos na regulagem 10 e o da parte inferior na 6. Agora vamos ver as teclas seletoras de pontos. Como o nome já diz, elas nos permitem escolher o ponto que desejamos fazer. Por meio das teclas do TUC, podemos fazer o ponto recolhido ou ponto alçado. Recebem esses nomes, pois o fio é apenas recolhido pelo gancho da agulha, mas não é tecido, formando uma alça. As teclas do parte fazem com que o fio apenas deslize na frente do gancho da agulha. Ele também não é tecido. Já a tecla MC permite que a gente faça o jacquard do tipo Fair Isle, com duas cores na mesma carreira. Devo lembrar que as máquinas eletrônicas da Brother também fazem outros tipos de ponto, como o 3D Lace ou jacquard rendado, assim como as máquinas da Lanofix fazem. As setas que acompanham o nome do ponto indicam a direção em que o carro está ajustado. Você pode recolher ou deslizar o fio apenas para uma única direção ou para ambas, dependendo do efeito que você queira produzir. O botão Plan cancela as teclas selecionadas, liberando-as. Vamos supor que as teclas do TUC estejam acionadas e você queira voltar as teclas para a posição normal. Então, basta mudar o botão de posição que as teclas seletoras voltam à posição para tecer o ponto meia. Algo muito importante a ser dito. Os pontos dos quais falamos podem ser feitos manualmente ou automatizados por meio da utilização de cartelas perfuradas. Mas isso será assunto para uma outra aula, uma coisa de cada vez. Hoje estamos vendo os recursos do carro de inverno. E o nosso próximo item é a alavanca de retenção. Para ela, há duas posições, a normal, representada pela letra N, e a H, que vem da palavra em inglês hold, que significa esperar. Esta alavanca é acionada quando queremos deixar as agulhas em espera, sem serem trabalhadas. Ao ser acionada, o carro mantém as agulhas da posição E suspensas. Isso indica que elas fazem parte do trabalho, mas enquanto estiverem nesta posição, estarão inativas, ou seja, não tecerão. O fio passa por cima das agulhas
sem tecer. Este recurso é muito utilizado na modelagem de curvas e linhas inclinadas. Observe nessa foto como o fio tece as agulhas que estão na posição de trabalho e passa por cima daquelas que estão na posição E, sem tecê-las. Vamos agora ao botão de mudança. Para ele, há 3 posições. NL, que é a posição para tricotar o ponto meia ou rendado. O KC, posição que devemos acionar quando usarmos cartelas perfuradas para fazer os pontos trabalhados, como o alçado, o tuque, o deslizado e o jacar, mas não para o tricô rendado. E o CR. Nesta posição, conseguimos retirar o carro da base de agulhas quando o carro, por algum motivo, emperra. Com isso, terminamos de apresentar os botões do carro T, ou carro de inverno da Brother 840. Nada além do que o manual da sua máquina traz, apenas em outro formato. Contudo, quero ratificar a máxima do tricô à máquina. A gente aprende tecendo, experimentando, praticando e treinando. Só assim você vai internalizar os comandos do carro e se sentir mais seguro para tricotar.